Nosso propósito. Eu vou começar com duas histórias. Vou contar duas histórias e vou pensar a partir delas. Duas histórias que falam de aprendizado. Vou contar uma história que é de Kirikou, uma criança, um menino, povo Senuf, África do Oeste, África Ocidental. Vou contar uma história muito conhecida, que foi escrita por Carlo Collodi, chamada Pinóquio, Aventuras de um Boneco. Com essas duas histórias, eu quero pensar o aprender e as possibilidades de aprender como uma forma de encontrar sentido da vida. Vou começar pelo Pinóquio. Carlo Collodi escreveu um texto que é um retrato do que é infância, uma fotografia da infância, uma fotografia também do que a gente pode chamar de o exercício do aprendizado. Vou resumir um pouquinho essa história e vou pensar a partir dela com vocês. O que é a história do Pinóquio? Pinóquio é um menino, é uma criança. A gente está falando de uma história do Gepeto e da Fada Azul. Não deixa de ser uma história de família. Gepeto, um carpinteiro, é o pai. A Fada Azul, que lhe dá a vida, é a mãe. E esse casal, ele aposta na educação do Pinóquio. Aposta tanto que o velho Gepeto, ele vende tudo que tem e que não tem, ele investe tudo que pode e não pode para que o Pinóquio possa estudar, para que o menino possa estudar. Ele possa estudar para ser um menino de verdade. A metáfora que Carlo Collodi coloca é tão explícita que ele diz que ele é uma marionete, é um garoto de madeira. E ele só vai ser gente se ele aprender a dizer a verdade e passar pela escola, educação. Essa instância escola é tão fundamental porque o menino vai se desviando dos caminhos. E nos seus desvios, você encontra, isso aparece tanto no livro, como aparece também no filme, e esse garoto ele vai para um lugar que só tem sextas-feiras e domingos, só tem fim de semana e sexta-feira, e é um lugar que os garotos viram burros. Viram burros porque eles fugiram da escola. O Pinóquio é quase acometido disso tudo. E o Pinóquio, quando diz a mentira, o nariz dele cresce. Ele se afasta da humanidade dele. Até que, depois, numa operação, vou resumir um pouquinho a história para a gente poder interpretar, até que ele depois vai no fundo, ele encontra o pai dentro da baleia, em muitas peripécias, ele é capaz de dizer a verdade e se tornar realmente gente. O que a história está narrando, o que a história que é um retrato de uma aposta da cultura ocidental no aprender, é que o Pinóquio só vai ser gente se ele aprender a verdade, se ele passar pela escola, se não gazetear. O grilo falante, que é um pouco um retrato da sua consciência, isso aparece no filme, no cinema de animação, ele está dizendo para ele, você precisa se endireitar, tomar um rumo certo, precisa ser gente de verdade. Tem uma noção de infância, a expressão, a palavra infância, do latim infante, infantia. O in é um prefixo de negação, o fante quer dizer falante, falar, tem a ver com fala, e infante é aquele que não fala, que não domina os códigos da fala. Então, aprender tem relação direta com abandonar a infância, com a superação da infância. Essa é uma das teses fundamentais que está em jogo no livro. Essa é a tese clássica, que a menoridade, a infância é uma menoridade da razão, é um intelecto não aperfeiçoado. E para esse aperfeiçoamento, ele precisa de quê? De ser disciplinado e de frequentar a escola. Então tem um lugar de educação que é importante, e o território que isso se faz é na instância escola. Isso é um resumo muito rápido, e a gente vai voltar a falar do Pinóquio, mas eu quero tratar do Kirikou. Tem uma narrativa que virou filme, de Michel Ocelot, que era um francês, família francesa, que morou na Guiné, e ele, durante esse tempo, ele conheceu a história, morou quando criança lá, e ele conheceu a história de Kirikou e a feiticeira. Quem é Kirikou? Kirikou é um menino, a menor criança da aldeia, e essa criança da aldeia, que é o Kirikou, ele nasce num território dominado por uma feiticeira chamada Carabá. Carabá, feiticeira,
ela se alimenta dos homens. Diz a lenda que ela come os homens. Então, todo menino, quando começa a engrossar a voz, ele pega uma lança, um escudo e vai guerrear contra Carabá. Mas nenhum deles volta. Então, os meninos, ao se transformarem em homens, no início da sua juventude, procuram desafiar Carabá para que ela devolva tudo que ela tirou da aldeia. Só que ninguém consegue fazê-lo. Na narrativa que aparece no filme, dirigido por Ocelot, vocês podem perceber uma coisa. Quando o garoto nasce, ele vai com o tio, que virou um rapaz, irmão da mãe, e ele tenta ajudar o tio a vencer Carabá. Ele consegue fazer com que o tio escape, mas eles não vencem Carabá. E o garoto pergunta, por que Carabá é má? E todos respondem, Carabá é má porque é uma feiticeira. Ele pergunta, por que ela é uma feiticeira? E responde, e a resposta é porque ela é má. Ele insiste na pergunta, não aceita essa resposta circular, ele critica isso, e a mãe dele diz para ele, você tem um avô que mora do outro lado da montanha, o seu avô pode responder isso para você. O avô dele é um griot, um digele, e que são, na África do Oeste, os digeles, também chamados griots, são as pessoas responsáveis por um tipo de manutenção da cultura, um tipo de artesanato da palavra para configurar a realidade, para apresentar horizontes de realidade, e a gente chama muitas vezes contadores, contadoras de histórias, é um pouco mais do que isso, mas, em resumo, é alguém que também tem uma produção de filosofia. Mas antes do garoto Kirikou encontrar o avô, ele passa por algumas aventuras. Carabá feiticeira, ela tenta capturar outras crianças, o Kirikou salva as crianças, ele é celebrado por isso, depois esquecem e criticam esse garoto, porque ele desafia Carabá. O Kirikou consegue fazer com que uma fonte de água volte a ter água, dizem que Carabá feiticeira enfeitiçou e a fonte não sai mais água. Ele descobre que tem um monstro lá dentro, ele entra porque ele é a menor criança da aldeia, consegue entrar por uma fresta que ninguém consegue entrar, e lá ele consegue destruir o monstro e a água volta na fonte. Então ele faz várias coisas, tem várias operações que ele faz, várias coisas que ele faz, que vão salvando a vida das pessoas na aldeia, vai melhorando a vida das pessoas na aldeia. Só que Carabá, a feiticeira, continua sendo a dona de tudo. Pegou o ouro, ela fez com que as pessoas tivessem mais dificuldade de viver. E o Kirikou vai até o avô. Então tem várias peripécias na aventura, no desenho animado, na própria história, eu vou aqui resumir, e ele consegue depois, passa por baixo, cava a terra e chega até o avô. E o avô apresenta uma tese clássica de filosofia ocidental para o neto. Ele explica, Carabá, a feiticeira, é má, porque o avô responde para ele, pergunta para o avô, e o avô diz para ele, né? Ele fala, avô, por que Carabá, a feiticeira, é má? Ninguém soube me responder. Ele fala, é simples, meu neto. Carabá, a feiticeira, é má porque ela sofre. A maldade está diretamente ligada, ela é diretamente proporcional ao sofrimento. O tamanho da maldade, o tamanho da violência tem relação direta de um mal-estar consigo. E aí ele explica por que Carabá, a feiticeira, é má. Não tem uma coisa inata. Carabá, a feiticeira, é má por um acontecimento. Alguns homens colocaram um espinho na coluna dela. E esse espinho produz uma dor lacinante, uma dor terrível, que só diminui quando ela faz alguma maldade, quando ela implica, quando ela traz dor para outras pessoas, para ela esquecer a própria dor. Então tem uma metáfora de violência contra essa mulher. Alguns homens colocaram um espinho na coluna dela, e o espinho dá a dor e os poderes que ela tem de fazer feitiços para poder dominar as pessoas, não para ajudá-las. E o Kirikou decide tirar o espinho da Carabá. Ele faz uma operação, sobe numa árvore, rouba pedaço do ouro dela, coloca debaixo de uma árvore, e todo lugar que ela passa, as plantas param de crescer. Tudo fica enebriado de tristeza por onde ela passa. Aí ela vai lá procurar o ouro que ele roubou dela, alguns cordões que eram das mulheres da aldeia dele, e ele consegue pular nas costas da Carabá e puxar o espinho
da espinha da coluna dela. Carabá solta um grito de dor, ela perde os poderes, deixa de sentir dor, deixa de ser má. E aí o Kirikou fala com ela: você é tão linda, queria casar com você. E ela diz que não pode casar com uma criança. E aí ele diz que não vai ser como os outros homens. Ela reclama dos homens. Fala: você é homem, não vou ser homem que vou dominar você, não vou isso, aquilo. E ele pede um beijo para Carabá. Carabá dá um beijo no menino, um beijo singelo, e o garoto se torna um homem. E eles voltam para a aldeia. Eles se amam, e ele volta como um homem para a aldeia. E lá as pessoas querem atacar o Kirikou e a Carabá, dizendo que sempre foi um feiticeiro, o garoto fazia muitas coisas que ninguém fazia, então como é que ele pode fazer isso? Então as pessoas tentam atacar Carabá e o Kirikou, ninguém reconhece o garoto, que virou um homem, é adulto, só a mãe o reconhece, mas com a surpresa da aldeia inteira, todos os homens que tinham desaparecido chegam. Eles tinham sido transformados em, como pode dizer, em bonecos de madeira que serviam a Carabá. Os guerreiros de madeira que serviam a Carabá eram aqueles homens da aldeia. E quando o Carabá perdeu os poderes, os homens voltaram à sua humanidade. Isso tem muito a ver com aprender. E tem uma diferença em jogo aqui. Em Kirikou, aprender tem relação direta com uma tese clássica. Aprender é resistir ao esquecimento da infância. É através da infância de Kirikou que ele é capaz de aprender e instaurar um novo mundo. Se em Pinóquio o que estava em jogo era uma desinfancialização, era não ser infantilizado, eu vou usar um neologismo que está em alguns artigos que eu já escrevi, que em Kirikou tem uma infancialização necessária para aprender. Então, eu quero tratar dessa infancialização. Quando nós falamos de infância, a gente tem um caráter tridimensional da infância. A infância é uma fase da vida, então uma noção biopsicossocial e jurídica, tem marcadores, então tem marcadores como, por exemplo, o Estatuto da Criança e Adolescente, que vai dizer que a gente vai até 12 anos incompletos é a infância. Tem marcadores que é o Programa Nacional de Juventude, e que no Brasil, em alguns países, começa aos 15 anos. Então, a gente pode falar de 0 a 14 anos é a infância. Tem marcadores da Sociedade Brasileira de Psicologia, de Pediatria, e eles variam ali um pouco mais de uma década para falar de infância. Isso é um marcador, uma noção que é biopsicossocial e também jurídica. Tem também a categoria infância, que é a infância como uma categoria social histórica, construída historicamente, que nem sempre existiu, que passa a existir em alguns momentos de formas diferentes. Então, a infância ela é mais que não é só uma fase da vida, mas é uma categoria onde as crianças fazem parte desse lugar, desse território. Elas habitam um certo território, que tem a ver com o quê? Com uma certa cultura. Então, eu fui criança, por exemplo, numa época que tinha programas na TV aberta, naquela época, nos 80, como o Bozo, Balão Mágico, Plunt Platzum. Então, é uma infância que foi socializada no Brasil, sociedade brasileira, dentro de certos parâmetros. Então, a gente fala de uma categoria geracional, tudo bem? E tem caráter sócio-histórico. Então, a gente tem a noção de infância, que é biopsicossocial e jurídica, tem a categoria de infância, que é sócio-histórica, tem caráter étnico sócio-histórico, e tem o conceito de infância. O conceito de infância, que a gente vai fazer aqui uma leitura filosófica, e aí tem muitas leituras que nos ajudam a pensar sobre isso, até na leitura do próprio Deleuze, Guattari, o filósofo argentino Walter Korn, e tantas outras e outras. A infância é uma maneira de habitar a existência. A infância é um modo de habitar a vida. A infância é como se fosse um sentido. É uma relação que busca uma certa mais-valia com a vida. Isso é uma diferença. Então, infância como conceito, por isso que Kirikou pode ser tanto criança como adulto. Por que Kirikou pode ser adulto? Porque Kirikou não se trata exatamente de uma criança. Ainda que ele possa ser uma criança, isso não importa na história. O que importa é que Kirikou estava em
estado de infância. Num estado de infância, ele foi capaz de percorrer caminhos que não eram possíveis para outros. Se na palavra de origem latina, infantia, quer dizer aquele que não possui a fala organizada, estruturada, e que tem que ser socializado para ser alguém na vida, e por isso a gente permite uma interrogação equívoca, que é perguntar o que uma criança quer ser quando crescer, como se ela não fosse ainda alguma coisa. Em algumas línguas, no idioma do povo Senufo, por exemplo, ou no idioma Olof, por exemplo, a palavra infância tem relação com percorrer caminho, com uma capacidade de percorrer caminho, ou com uma potência não adulterada do gosto pela vida. Esse é um conceito que eu quero marcar com vocês aqui. Que é um conceito que aparece numa pesquisa que eu participei em 2017, um trabalho de campo, que aparece um conceito de adultidade. Adultidade, uma pesquisa feita em 2017, um trabalho de campo, um grupo de pesquisa Afroperspectiva Saberes e Infâncias, a gente fez um trabalho, a equipe junto comigo, coordenei essa pesquisa, tenho coordenado um trabalho de pesquisa junto às infâncias e crianças, e numa entrevista com uma estudante de 8 anos do ensino fundamental, ela trouxe a expressão adultidade. Então, vocês encontram alguns textos e artigos que eu falo sobre isso, e esse conceito de adultidade a gente pode considerar um antônimo ou um personagem conceitual rival do conceito de infancialização. Então, tem alguns textos que, inclusive, eu tenho usado a filosofia de Deleuze, o Guattari, para a gente poder articular essa argumentação. A adultidade pode ser caracterizada como um tipo de adulteração das potências cosmofílicas, das potências biofílicas, que são inerentes à vida. Então, como se fosse um certo desgaste, uma certa adulteração. É nesse sentido que a gente pode falar em que algumas sociedades existe um fenômeno chamado crise da adolescência. Vou falar mais sobre isso também em alguns momentos, vou falar daqui a pouco sobre isso, porque a crise da adolescência tem relação direta com esse esvaziamento dessas potências originárias. Então, o aprendizado, o aprender, ele tem a ver com o estado de infância. É pelo estado de infância que a gente pode aprender. Vou voltar a isso, vou trazer uma história, uma narrativa, para a gente combinar com as histórias do Pinóquio e do Quiricu. Então, como mensagem fundamental, é que Pinóquio é uma metáfora. Pinóquio representa uma perspectiva cultural, filosófica, de que aprender tem relação direta com a superação da infância. Enquanto Quiricu, ele postula justamente o aprender como uma resistência ao esquecimento da infância. Então, infância aqui entendida não mais como a criança que nós fomos. Não se trata da noção de infância, não se trata da categoria de infância, mas se trata do conceito filosófico existencial de infância. Infância como um estado, infância como um sentido de mundo. Tal como audição, olfato, tato, paladar, a infância é um sentido de mundo que nos permite moldurar, remoldurar a realidade e reinventá-la. Isso é fundamental. Então, isso que o Quiricu está representando. A gente pode trabalhar isso a partir das filosofias da diferença para fazer isso. Como, por exemplo, o filósofo argentino Walter Corran tem trabalhado uma forma de habitar o mundo. Eu quero trazer agora alguma coisa que podia ficar no início, vou trazer para o meio, para o final do nosso encontro, nossa aula, aqui no meio da nossa aula, que é algo que eu aprendi com a Sobonfu Somé. Sobonfu Somé, uma pensadora burkinense, em que ela diz algo muito interessante e que tem relação direta com esse aprender e com alguma coisa que daqui a pouco eu vou trazer para vocês. Sobonfu Somé nos conta o seguinte: na cultura da Gara, como acontece em outras culturas também do continente africano, isso também acontece em culturas dos povos indígenas, algumas delas. Vou falar de uma cultura africana, que são entre os da Gara. Isso também o pensador Ailton Krenak comenta que no povo Krenak isso não é estranho, isso é comum também. Então tem algo que é frequente. É no continente africano, entre os da Gara, África do Oeste, e aqui a gente tem os Krenak, e tem outros povos indígenas também que fazem isso,
assim como outros povos africanos que também fazem isso. O que é? Quando uma mulher engravida, entre os Dagara, é comum, é frequente, é recorrente que ela vá até um local mais calmo, em que ela vai conversar com a criança que virá. E quando ela vai conversar com essa criança que virá, ela vai escutar a canção dessa criança. Todas as pessoas, na cultura Dagara, nascem com uma canção. Ela canta essa canção para o pai da criança e para pessoas da família, pessoas mais próximas, e para as mulheres, as parteiras que vão receber a criança. Quando a criança está nascendo, essa canção é entoada. Essa canção é entoada continuamente enquanto ela está no processo de vir ao mundo. E essa canção vai perseguir a pessoa a vida inteira. Essa canção vai acompanhar a pessoa a vida toda. É uma trilha sonora fundamental. Se ela faz algo muito bom, essa canção vai ser entoada. Se ela comete alguma falha mais grave e faz algo que ela possa se envergonhar, essa canção vai ser entoada. Antes de um casamento, antes de uma grande caçada, antes de uma grande escolha ou decisão, no dia que essa pessoa deixa o mundo, essa canção vai ser entoada. Na seu envelhecimento, então, isso é muito comum no continente, no continente africano, uma pessoa depois de 84, 85 anos, se ela cumpriu o seu ciclo fundamental, essa morte, ela não é celebrada, mas ela não é chorada, de uma forma, ela é um ritual, e esse ritual faz parte, depende da região, uma canção, essa canção que nasceu com ela. O problema é o esquecimento dessa canção durante a vida. Essa crise, por esse esquecimento, que nos desloca do mundo e que faz com que as pessoas, na adolescência, na juventude, possam se entediar, possam perder um certo plumo que elas tinham, um certo vício. Isso pode acompanhar esse processo de adulteração dessas potências radicais da vida. Então, a Sobonne Fussubet está falando justamente sobre isso. Quando ela fala, é importante não esquecer a sua canção. E essa canção está ligada à sua infância, ligada ao seu nascimento. Ela te aproxima de alguma coisa que é antes da sua chegada ao mundo. O estado de infância de Kirikou, por isso que Kirikou, ele não importa se ele era adulto ou se ele era criança, a gente pode tomar a história como a história de uma criança, mas pode ser a história de um adulto, talvez o único adulto da aldeia que resistiu ao esquecimento da sua infância e pôde procurar caminhos que não estavam prontos. O estado de infância é justamente essa capacidade de reconhecer ou aprender algo que não estava pronto. Então, aprender significa justamente, não agora, como diria em Pinóquio, infância, aprender a falar como os adultos falam, mas significa aprender os caminhos que não foram percorridos, que são os caminhos necessários para as novas circunstâncias que a vida apresenta. Então, é só no estado de infância que isso é possível. Tem um trecho dito pelo Walter Corran para falar sobre infância, eu quero ler para vocês aqui, vou posicionar, vou ler para vocês, e explicita muito isso que eu estou a dizer aqui, que estamos a pensar juntos aqui. A infância é uma faculdade que nomeia algo que já é, mas sem ser ainda algo. Um espanto introduz no mundo do que é aquilo que ainda não pode ser identificado e permite qualquer diferenciação. Infância é o nome de um milagre, o da interrupção do ser das coisas pela entrada de seu outro, do outro do ser, a condição de toda e qualquer diferença. Esse trecho, ele dá uma dimensão do que a gente pode pensar. A infância é o nome de um milagre, é de uma interrupção do ser das coisas que abre possibilidade, abre um campo de possibilidade. Então, o sentido na pergunta inicial e o que as filosofias podem nos ajudar a pensar, e aí eu trago também Tanella Boni, uma filósofa costa-marfinense, vai aparecer em algum lugar aqui,
ela é uma pensadora importante para esse percurso também, para a gente pensar. Ela tem um trabalho em parceria, um trabalho no campo da estética, no campo da filosofia política, em que ela vai fazer uma discussão de fotografias de infância, e ela vai discutir ali, vai pensar assim, trechos poéticos dessas fotografias, vai pensar essas fotografias filosoficamente, e eu falo disso num texto, num artigo que eu escrevi, comento sobre isso. E o que está em jogo nesse nome de um milagre? É a condição de possibilidade de percorrer caminhos impossíveis, ou seja, não é mais a fixação pelas coisas, mas é um caráter de um certo caráter disruptivo. É romper com uma certa comodidade de não ser capaz de mobilizar as energias vitais em favor de escutar a nossa própria canção, em favor de cada pessoa escutar a sua própria canção. A gente tomando aqui sob um Fusomé. Então, o estado de infância, ele nos permite justamente enfrentar aquilo que aparece numa tese clássica de filosofia africana do Oeste, África Ocidental, e aparece em outras regiões também, mas muito comum na África do Oeste,